Aqui ao meu lado, a pré-candidata a prefeita de Manaus, Maria do Carmo Cefaí, do Novo. Ela recebeu o estudo eleitoral feito aqui em Manaus, encomendado pelo Real Time Quest, uma das empresas mais respeitadas do mercado, que apontou 3 principais problemas da cidade. É sobre eles que nós vamos falar agora. E diante desses 3 desafios, quais soluções a senhora teria para a cidade, caso seja confirmada nas convenções do seu partido, candidata a prefeita e caso seja eleita? Na questão da saúde, a gente tem as estratégias de saúde, e eu tenho a bênção, vamos dizer assim, de trabalhar com profissionais que são profundamente inteirados da situação da saúde aqui em Manaus. Então, de posse disso, eles fizeram uma análise que, segundo eles, inclusive já foi sugerida várias vezes para que tomassem essas providências, e que são providências simples e que continuam, vamos dizer assim, em aberto, não são solucionadas. Uma delas é de aumentar o horário de funcionamento das UBSs. Por quê? Porque isso já desafogaria um pouco o fluxo, porque você sabe que o primeiro passo da pessoa que vai buscar, vamos dizer assim, para qualquer problema de saúde, eles se dirigem, em primeiro lugar, às UBSs. Né? E lá nas UBS eles são ou encaminhados ou têm os problemas solucionados. Então, assim, essa simples providência de aumentar o horário, estender até mais ou menos as 22 horas, não seria nem muito, 22, 23 horas, ajudaria muito no atendimento dessas pessoas que às vezes trabalham e não têm horário para ir. Essa seria uma das providências. Outra que não tem jeito, vai ter que pensar em fazer, são atendimentos especializados para os idosos. Por quê? Porque o idoso ele tem uma saúde diferenciada e hoje eles são atendidos de forma, vamos dizer assim, igual. Né? Tem alguns programas que foram desativados e que são assim necessários para aqueles que têm dificuldade de locomoção. Então, também a gente contempla isso, está dentro do nosso projeto, dentro do nosso escopo, a criação de mais uma maternidade. Nós poderíamos realmente, vamos dizer assim, os centros o programa Melhor em Casa, ele evitaria do idoso se deslocar até a UBS, e isso já evitaria, vamos dizer assim, a gente já está evitando que ele tenha uma doença que se agrave e que ele tenha que ser hospitalizado, internado, ocupando um leito que às vezes nem precisaria. Então, assim, a saúde, na verdade, não vou nem falar da falta de medicamentos, que isso daí é uma coisa que seria básica, absolutamente básica, né? São estratégias mesmo de saúde da família que visam, têm por objeto prevenir antes que a doença ocorra e que venha a ter necessidade de internação, e aí a rede pública ela fica, de fato, congestionada. As UBSs, elas hoje estão subutilizadas, a gente tem necessidade realmente de profissionais, e daí a gente pensa em parcerias público-privadas para zerar as filas, zerar atendimento, porque como está, não dá. Geralmente as pessoas vão para as UBSs, elas têm que ir às 4 horas da manhã, e o número de fichas, porque o médico realmente ele tem um limite para fazer um atendimento bem feito, é no máximo de 10, 15. Isso é muito pouco. Imagine uma cidade que tem 2 milhões e 100 mil habitantes com esse tipo de atendimento. Então, a gente tem um déficit de UBS que também teriam que ser ou construídas ou parcerias público-privadas, porque isso é algo que já se usa muito e não se tem. Né? A gente tem essa possibilidade de fazer esse trabalho. Deixa eu falar uma coisa que é assim, eu sei do orçamento, e há alguma coisa que não bate. Por exemplo, o custo do metro quadrado de obra da prefeitura hoje ele é um custo duplicado ou triplicado. Veja bem, eu sou responsável pela construção das nossas obras, então eu sei quanto custa o metro quadrado. Esse tipo de vazamento, que a gente sabe que não fecha a conta, ele entra, ele tem um orçamento robusto. Olha, nós temos um orçamento que isso daí, para mim, tem que ser martelado exaustivamente, que é o quinto maior da federação, maior que de Curitiba, maior que de Florianópolis, Porto Alegre. Eu não vou nem falar das outras, né? Goiânia tem BH que está aqui coladinho na gente. Agora, dá uma olhada no que a gente tem nessas capitais e olha o que nós temos aqui. Então, é óbvio que há alguma situação aí
que a gente não sabe, ou é a incompetência, do mau uso, a má gestão, porque tem isso. Você, quando tem cuidado e tem, vamos dizer assim, boa vontade, você vai fazer a conta na ponta do lápis. Por que, que com dinheiro público não tem esse cuidado? Né? Tem alguma coisa estranha. E esse tipo de situação eu só vou conseguir ver quando eu estiver lá. Candidata, o segundo maior problema identificado pela Quest, quando entrevistou 1.002 pessoas em Manaus, e aí eu lembro que tem uma margem de erro de 3,1% para mais ou para menos, foi a questão da segurança pública, uma atribuição do Estado, mas que a Prefeitura pode contribuir. Não tenha dúvida de que nós precisamos realmente colaborar, contribuir com a segurança pública, porque isso é dever do Estado, mas é do município também. E isso é uma percepção muito real, porque nós sabemos que a cidade é violenta, os índices estão aí para provar. Então, se a população está cobrando, nós temos que dar respostas. Às vezes, eu tenho reiterado que as pessoas procuram soluções caras, porque não têm o cuidado com o dinheiro, com o emprego do dinheiro na coisa certa, no valor correto, e não investe naquilo em soluções simples. Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo do que acontece hoje numa cidade como São Paulo. O posicionamento estratégico de uma viatura com guarda dentro, no local onde você sabidamente sabe, você sabidamente tem as ocorrências de delitos, e aqui isso daí até a população é capaz de dizer, então a prefeitura deveria ser capaz de mapear, já inibe. A colocação, o aumento de câmeras de segurança, o pronto atendimento na situação de delito. Isso tem que ser feito, cobrado, inclusive do poder do governo. Então, essa situação, sendo que a nossa guarda é permitido ela ser armada, tinha que ter viatura nos pontos estratégicos. Você anda aqui na cidade de Manaus, eu não sei vocês, mas por onde eu ando e tenho percorrido a cidade, eu não vejo viaturas de espécie alguma. E de vez em quando a gente vê aí, comprou a viatura, não sei para onde elas vão, mas a prefeitura precisa investir, sim, na Guarda Municipal, no treinamento da Guarda Municipal para responder a essas situações. Isso são situações simples, mas que são possíveis, porque hoje tudo é mapeado. Então, a colocação de câmeras de segurança em volume maior para coibir, né, a ação do delinquente, a ação do bandido, porque Manaus realmente ela está outra. Uma viatura na porta de cada escola, porque a gente sabe que o índice de evasão escolar se dá muitas vezes por conta dessa situação de segurança. Então, tem escola, você tem que dar segurança para as crianças, ou colocar guardas na porta das escolas, por que não? Então, são situações simples que só precisam ser, vamos dizer assim, implementadas. Eu não consigo entender por que não se faz isso. Para finalizar, o terceiro maior problema identificado na pesquisa da Quest é a questão da educação básica aqui em Manaus. Quais soluções a senhora teria? Olha, nesse aí eu também vou falar e reiterar o meu compromisso com a educação. Todo mundo sabe, eu tenho aqui um histórico de educação, meu trabalho, a minha vida é essa, e eu vou lhe dizer o que é educação primordialmente. Sala de aula, professor, aluno. Essa dobradinha aí, né, eu tenho uma frase que diz assim, os meus heróis, o primeiro são os pais, depois são os professores. Você tem que preparar esse aluno que vai da educação infantil, a básica, a fundamental, para que ele chegue no ensino médio capaz de saber interpretar texto, fazer leitura, resolver as operações que ele tem que aprender justamente no ensino fundamental. E isso não ocorre às vezes. Por falta de apoio para os professores, a gente vê, né? Aliás, o professor é maltratado, o que é uma tristeza. Eu penso que o professor ele tinha que ser tratado com o devido respeito, e penso que as pessoas que estão à frente, que são vamos dizer assim, os funcionários de carreira, os professores, eles teriam que ser chamados para colaborar. Eu tenho assim, experiência nessa área e eu tenho certeza, porque eu já ouvi de muitos docentes, que eles não são valorizados na medida de que eles nunca são chamados, às vezes são pessoas estranhas que desconhecem o trabalho de educação
para criar situações impondo a conquista de resultados. Ninguém conquista resultado à força, porque o saber ele sai da cabeça do aluno, você tem que trabalhar o aluno para isso. E para isso você precisa de um professor bem formado, qualificado, em sala de aula satisfeito, né? Eu tenho, assim, muita, vamos dizer, tristeza quando eu olho, né, um profissional da educação ser desrespeitado. Aquela questão de aumento, a questão da valorização do professor, tudo passa por pessoas, não tenha dúvida disso. Depois, a gente vai para as infraestruturas. Eu não entendo como as escolas, e eu tenho visto algumas, viu, porque eu sou chamada, é que eu não estou querendo capitalizar em cima disso, porque eu acho que a gente tem que primeiro fazer as propostas. As estruturas, elas são assim, precárias. Ou seja, se faz uma obra que já é mal feita, às vezes são escolas alugadas de terceiro, ou seja, com aluguéis caríssimos, entendeu? Então, não tem manutenção, não há o cuidado. Ora, qualquer dona de casa, qualquer pessoa sabe que se não tiver manutenção daquilo que você constrói, vai se acabar. Eu tiro como exemplo aqui a minha empresa, eu tenho 22 anos, mas se você entrar hoje aqui, ela está como se ela tivesse acabado de ser construída. E o aluno ainda reclama, e reclama com razão, porque me ajuda também a melhorar. Então, assim, educação é trabalho de base mesmo. Primeiro, sala de aula, leitura de texto, interpretação, o estímulo ao aluno a ler e escrever, porque depois ele aprende o resto. Inventar tecnologias caríssimas para um aluno que não tem ainda sequer o discernimento para saber se está lendo alguma coisa correta ou não, é um absurdo, um absurdo. Eu sei porque a gente recebe alunos, né, que vêm mal preparados, eles não têm condição de interpretar um texto, e essa capacidade ele adquire no ensino fundamental. Pré-candidata, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Agradeço e agradeço a você que acompanhou a gente até aqui. Compartilhe esse conteúdo e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.